falei que eu não ia mais fazer, né? Esses vídeos loucos, ruins de imagem, atrapalhado e sem preparo. Mas daí não adianta, eu vou fazer de novo. E outra coisa que não adianta é que vou fazer falando do Heidegger de novo. Eu tô atrapalhado com isso aí, vou ter que falar até eu entender. Tem a coisa da diferença, né? Ele fala da diferença. Não se preocupem muito que eu tô numa estrada de chão, daqui a pouco vem o asfalto. Das coisas que ele fala, ele faz tipo uma revisão, assim, né? De tudo que foi produzido de pensamento, assim, né? No mundo, desde sempre. Ele gosta muito dos pré-socráticos, né? Que assim, tipo, teve Sócrates e teve... Daí a filosofia, essa divisão, né? Antes e depois de Sócrates. Como se fosse o Sócrates o grande cara, assim, é meio que nem o Jesus da filosofia, assim. O que Sócrates fez foi simplesmente criticar, né? Ele ensinou a criticar e a ironizar. Na verdade, foi isso que ele fez. E o Platão, no momento que ele vê que as verdades, as realidades não são tão verdadeiras e tão reais, né? E tem uma crítica a ser feita, né? Que é essa coisa de, né? Parece que o mundo que tu enxerga talvez não seja bem o mundo que é, né? Toda essa história aí, né? E daí ele funda o mundo das ideias, né? O Platão. Que é assim, tipo, como se tivesse algo mais, né? E a gente tem os exemplos das religiões que se baseiam nisso. É como se tivesse algo mais, que a gente não tem capacidade de palpar, de sentir, de enxergar, né? Porque esse mundo transcende o mundo que a gente vive, né? E assim é a vida, né? Assim a própria ciência também faz isso, né? Sempre pesquisando, procurando alguma coisa que está faltando, ou tentando explicar alguma coisa, né? E assim vai se produzindo pensamentos e conhecimentos e assim vai indo, né? Tudo que a gente tem aí e muito que vai vir, né? Não se sabe nem o que, obviamente, porque não foi descoberto ainda. E o Heidegger faz isso, ele critica toda essa questão aí. E ele fala da diferença. E o que inaugura essa diferença, vamos dizer assim, né, entre as pessoas, é isso, são os seus conceitos, são os seus pensamentos, assim, né? O preconceito é um exemplo de diferença, né? A gente tem preconceito, ou existe o preconceito porque as coisas são diferentes, as pessoas são diferentes. E parece fácil eu me colocando de fora, né? Ah, alguém tem preconceito com alguém. Mas na verdade as diferenças, elas estão aí comigo, com todo mundo. E a gente se incomoda com as diferenças. Quando alguém pensa diferente, quando as coisas não acontecem como a gente pensou, né? É uma diferença. Diferença daquilo que foi idealizado por mim ou planejado por mim e a realidade acontecendo. A diferença do Heidegger é a diferença do par diferença e identidade. Então, identidade, como o próprio nome diz, alguma coisa idêntica, né? Uma coisa idêntica a outra, então se produz a identidade. A gente usa a identidade assim como uma marca de alguma característica, assim, né? Tem a identidade, né? A identidade, tanto a carteira de identidade quanto a identidade de uma tribo, assim, né? De uma forma de pensar, né? Que de uma pessoa é idêntica a outra, né? Mas a identidade, né, respeitando assim a etimologia da palavra, tem a ver com coisas idênticas, né? O que é impossível, porque nada é idêntico, né? Podemos até discutir, mas a identidade propriamente dita não existe, né? A única identidade que existe, é isso que Heidegger fala, é a tautológica. A é igual a A, por exemplo, que ele diz. Mas se a gente começar a discutir que A é igual a A, não tem discussão. A é igual a A. Porque qualquer peculiaridade que vai colocar nesse A, que diferencia ele do outro A, né, eles deixam de ser idênticos, né? Então, quando a gente fala de identidade nessa coisa humana aí, né, de similaridade, sempre aparece um pouquinho de diferença, mesmo dentro dos grupos afins, né? E é por isso que não existe afinidade, ou não existe ou ela é difícil, porque existe a diferença, né? Meio que incrustada assim na identidade. E uma forma de ver isso
é o preconceito, né? Então é um conceito prévio que se tem das coisas, que é isso, preconceito. O que a gente não gosta é que esse conceito que o outro tem é diferente do nosso, ou então produz uma diferença, né? Um exemplo de diferença é a diferença de oportunidade, né? Ou de valor, né? Tipo, tal raça, ou tal sexo, ou tal estilo é inferior ao outro estilo, ao meu estilo. Então isso não se aceita, né? E com razão, né? Agora, todo mundo que defende esse estilo e condena o outro está sendo preconceituoso, né? Então existe o preconceito contra o preconceituoso, mas eu sei que não se aceita isso aí hoje em dia, né? Então deixamos passar. Mas a diferença é que faz o caos. É poder enxergar alguém fazendo uma coisa diferente e a gente não ter a capacidade de fazer. Então é como se a gente fosse preso em coisas que a gente não gostaria de ser preso, né? Meio que o par da questão da identidade, da luta por igualdade, tudo que existe, né? Que a gente está vendo aí, e que faz guerra, e que faz briga, e que faz uma esculhambação, é a liberdade, né? Mas nem vamos entrar na liberdade, vamos ficar só nessa questão de identidade e diferença. Terminou a estrada de chão, graças a Deus. E então, de identidade e diferença é isso que parece que faz o estrago, assim, né? Qualquer tipo de estrago. Porque existe sempre a relação com o outro, né? A gente se projeta ou enxerga o mundo através dessa relação com o outro, né? As coisas acontecem e fogem do nosso controle, porque não é só a gente que está no mundo. Sempre tem a gente e mais alguém. Tem o mundo inteiro. E aí que a diferença se manifesta. E por que a gente fica puto? Porque a gente vê outros fazendo coisas que a gente gostaria de fazer, ou tendo uma liberdade que a gente gostaria de ter, ou tendo alguma coisa que a gente gostaria de ter. E pode ser inconsciente, pode ser consciente. Talvez quem não tem essa angústia, essa coisa incomodando por dentro, assim, que muita gente tem, eu tenho, né? Talvez não precisa concordar com isso que eu tô dizendo, mas parece que sempre falta alguma coisinha, assim, né? E essa diferença no outro é que manifesta essa faltinha aí, essa incomodação, né? Essa angústia. E a gente fica daí brabo, né? Enojado, desconfortável, quando outros chegam a algum lugar que a gente não conseguiu chegar, ou se libertam, né, de alguma coisa, assim, né? Talvez acho que até me parece assim que é esse o grande causador do preconceito, né? Por exemplo, quem não aceita o homossexualismo, por exemplo, né? Quem tem problema com isso. Talvez o problema seja justamente porque essa pessoa está buscando uma liberdade, uma autenticidade que aquele que é preconceituoso com o homossexualismo não conseguiu. E essa falha interior que ele enxerga que o outro está resolvendo e ele não consegue resolver é que deixa a pessoa tiririca da vida. Claro, isso tudo é muito inconsciente, né? Por isso que é bem difícil de explicar e de aceitar. E assim vai indo, né? Mas o que faz a diferença é essa diferença entre nós. E a diferença só aparece pra gente, só que de forma sempre muito indireta, essa coisa que a gente enxerga no outro, né? De um desejo que parece que com o outro tá funcionando e com a gente não, né? Mas claro, é quase uma fantasia, assim, é uma fantasia, é uma espécie de paranoia, porque o outro que tá sendo que tá conseguindo essa liberdade, né? Esse desejo satisfeito, esse sonho, tá tendo outros problemas, né? E outras formas que estão se manifestando essa diferença desconfortável. É meio que isso aí, né? O Heidegger fala um pouquinho melhor.